O brilhantismo intelectual de Russell Kirk foi amplamente reconhecido, o que o levou a receber inúmeros prêmios pelas obras acadêmicas e de ficção, bem como 12 doutorados honoris causa. Tanto os textos acadêmicos e os ensaios de opinião, quanto os escritos literários de Russell Kirk têm chamado a atenção de inúmeros pesquisadores que, principalmente ao longo das últimas 2 décadas, vêm produzindo um número crescente de livros, capítulos de livros ou ensaios de referência, bem como artigos em periódicos e trabalhos de doutorado ou de mestrado sobre a temática, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Polônia, na República Tcheca, na Hungria, na Rússia, no Japão e no Brasil. A maior honra prestada ao Cavaleiro da Verdade foi oferecida por Ronald Reagan, quando em 18 de janeiro de 1989 o condecorou com a Presidential Citizens Medal for Distinguished Service to the United States, Ordem de Mérito da Presidência por eminentes préstimos aos Estados Unidos, afirmando que, como profeta do conservadorismo norte-americano, Russell Kirk ensinou e inspirou uma geração. De sua sublime e elevada posição em Prairie Hill, penetrou profundamente nas raízes dos valores norte-americanos, escrevendo e editando trabalhos centrais de filosofia política. Sua contribuição intelectual foi um profundo ato de patriotismo. Atuando de fato como uma espécie de profeta do conservadorismo, Russell Kirk foi um dos principais responsáveis pela recuperação da credibilidade intelectual da corrente nos Estados Unidos durante o período subsequente à Segunda Guerra Mundial, fator que desencadeou a criação e o fortalecimento de um movimento cultural e político amplo que sobrevive até os nossos dias e que rompeu o consenso liberal que parecia dominar o cenário norte-americano. Mesmo guardando diversos pontos em comum com o pensamento liberal clássico, o liberalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos ao longo do século XX está mais associado a uma visão política progressista, influenciada pelo romantismo de Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, e pelo utilitarismo de Jeremiah Bentham, 1748-1832, e de John Stuart Mill, 1806 a 1873, tal como se verifica nos escritos de Thomas Hill Green, 1836 a 1882, John Hobson, 1858 a 1940, Leonard T. Hobhouse, 1864 a 1929, Woodrow Wilson, 1856-1924, John Dewey, 1859 a 1952, Hans Kelsen, 1881 a 1973, John Maynard Keynes, 1883-1946, Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945, Lionel Trilling, 1905 a 1975, e o já citado Arthur M. Schlesinger Jr., John Rawls, 1921-2002, e Richard Hardy, 1931-2007, entre outros. Russell Kirk moveu ao longo de toda a vida adulta uma cruzada contra os erros ideológicos da modernidade. Numa perspectiva kirkiana, portanto, o cenário político e intelectual dos últimos 3 séculos poderia ser descrito como um conflito entre 3 posturas distintas. A primeira é a reacionária, que, pautada numa visão idealizada do passado, tenta defender as tradições contra qualquer forma de mudança, tal como advogada por Henry St. Johnson, 1678 a 1751, o primeiro visconde Bolingbroke. A segunda é a ideia liberal progressista defendida por Thomas Paine, 1737 a 1809, que, norteada por noções abstratas acerca da natureza do homem e da sociedade, se volta de forma ideológica contra os costumes e instituições, acreditando que a revolução é o melhor meio de implantar as mudanças necessárias. Finalmente, temos a mentalidade conservadora, tal como apresentada pelo pensamento burkeano, que tenta preservar os princípios fundamentais apreendidos pela experiência histórica e que, orientada pela virtude da prudência, aceita, por reformas gradativas, as mudanças culturais e sociais inerentes à dinâmica histórica. Em termos teóricos, os 3 pilares da ordem da modernidade, segundo Russell Kirk, são o pensamento de Edmund Burke, de Samuel Johnson, 1709 a 1784, e de Adam Smith, 1723 a 1790, que apresentam a defesa das coisas permanentes nos campos da moral, das letras, da política e da economia. Tanto os liberais modernos e social-democratas esquerdistas moderados, quanto os diferentes tipos de socialistas e comunistas esquerdistas radicais podem ser vistos como parte do grande grupo dos progressistas. De certa forma, alguns elementos ideológicos do progressismo são encontrados também em determinadas ideias defendidas pelos libertários e pelos neoconservadores. De acordo com Russell Kirk, a mentalidade progressista pode ser caracterizada pela crença nos seguintes fundamentos. 1. A perfectibilidade do homem e o ilimitado progresso da sociedade. Os radicais acreditam que a educação, a legislação positiva e a alteração do ambiente podem produzir homens semelhantes a deuses. Negam que a humanidade tem uma inclinação natural à violência e ao pecado. Meliorismo. 2. Desprezo pela tradição.
A razão, o impulso e o determinismo materialista são respectivamente preferidos como guias mais confiáveis para o bem-estar social do que a sabedoria dos ancestrais. A religião formal é rejeitada e várias ideologias são apresentadas como substitutas. 3. Igualitarismo político. Ordem e privilégios são condenados. A democracia total, tão direta quanto possível, é o ideal declarado pelos radicais. Aliadas desse espírito estão, geralmente, a aversão ao antigo sistema parlamentarista e a ânsia por centralização e unificação políticas. 4. Igualitarismo econômico. Os antigos direitos de propriedade, especialmente a propriedade da terra, são suspeitos para quase todos os radicais, e os reformadores coletivistas decepam a instituição da propriedade privada com raiz e galhos. Desde Edmund Burke até Russell Kirk, a luta do pensamento conservador foi contra esses elementos ideológicos da mentalidade progressista. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o renascimento do conservadorismo norte-americano é descrito pelo historiador George H. Nash no já citado The Conservative Intellectual Movement in America since 1945, o movimento intelectual conservador na América desde 1945, tendo como origem a coalizão de 3 forças distintas contra a agenda liberal dominante. A consciência de cada uma dessas forças antiprogressistas foi incrementada respectivamente por 3 livros específicos. A primeira vertente era dos libertários, herdeiros das críticas elaboradas por escritos individualistas como Albert J. Nock, 1870 a 1940, e Isabel Patterson, 1886 a 1961, aos programas governamentais do New Deal, implementados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, condenava a política pública liberal de solução dos problemas sociais e econômicos oriundos na Grande Depressão. O grupo congregou-se, inicialmente, em torno das ideias expressas no livro The Road to Serfdom, O Caminho da Servidão, de Friedrich August von Hayek, 1899 a 1992, lançado em 1944. A obra demonstra como o planejamento econômico estatal conduz necessariamente ao aumento das funções governamentais na sociedade e ao centralismo administrativo, gerando assim a redução das liberdades individual e política. O trabalho contra o avanço dos poderes estatais e a defesa do livre mercado promovidos pelos libertários recebeu um grande impulso com a criação da Foundation for Economic Education, FEE, por Leonard Read, 1898-1983. Em 1946, a publicação dos livros Economics in One Lesson, Economia numa Única Lição, de Henry Hazlitt, 1894-1993, em 1946, e Human Action, Ação Humana, de Ludwig von Mises, 1881 a 1973, em 1949, e a fundação do periódico Freeman, em 1950. No contexto da Guerra Fria, emergiu o segundo grupo formado pelos anticomunistas. Inspiraram-se principalmente na autobiografia Witness, Testemunha, de Whittaker Chambers, 1901-1961, publicada em 1952, em que o autor narra, entre outros fatos, o próprio envolvimento com ideias marxistas, sua conversão ao cristianismo e a luta que iniciou contra a ideologia esquerdista, denunciando a infiltração de agentes comunistas no governo norte-americano, na imprensa e nos meios educacionais e culturais, além do papel que teve na delação e no julgamento do agente soviético Alger Hiss, 1904-1996. As bases intelectuais da postura anticomunista nos Estados Unidos foram lançadas pelos trabalhos pioneiros dos ex-militantes socialistas Max Eastman, 1883 a 1969, William Henry Chamberlain, 1897 a 1969, Eugene Lyons, 1898 a 1985, e Freda Utley, 1898 a 1978, recebendo maior impulso com a autobiografia de Whittaker Chambers e com os escritos teóricos de James Burnham, 1905 a 1978. Um dos grandes méritos de Chambers, junto com a National Review para o movimento conservador, foi denunciar o processo de paganização da direita norte-americana promovido pelas obras de Ayn Rand. Em grande parte, a corrente do movimento conservador, denominada por Russell Kirk de conservadorismo popular, teve suas origens nos grupos anticomunistas. As duas correntes supracitadas do movimento conservador, em suas lutas contra o coletivismo, estiveram mais preocupadas com questões políticas e econômicas, ao passo que a terceira vertente enfatizou a importância das tradições moral e cultural clássica e judaico-cristã como fundamento da economia e da política. Os autores ligados a tal segmento do movimento conservador, por conta da ênfase nos aspectos imateriais da existência humana, foram denominados conservadores culturais ou tradicionalistas, recebendo posteriormente o epíteto de paleoconservadores, no embate com os chamados neoconservadores, mas preferiam, no entanto, o simples rótulo de conservadores sem acréscimo de nenhum prefixo ou adjetivo.
Tal como descrito no início do presente ensaio, o livro The Conservative Mind, de Russell Kirk, foi o grande divisor de águas na formação do movimento intelectual conservador nos Estados Unidos. A definição dos 6 cânones que caracterizam a mentalidade conservadora e a exposição de uma genealogia do conservadorismo britânico e norte-americano foi fator determinante para o surgimento de uma nova identidade política nos Estados Unidos, o que serviu como uma espécie de catalisador no processo de precipitação contra a hegemonia liberal. As raízes desse movimento de retorno à tradição foram gestadas na crítica aos erros ideológicos do período, que por sua vez esteve marcado pela negação dos desvios teóricos modernos. A resistência intelectual ao consenso liberal dominante teve como marcos a publicação dos livros The Attack on Leviathan, O Ataque ao Leviatã, de Donald G. Davidson, em 1938, Ideas Have Consequences, As Ideias Têm Consequências, de Richard M. Weaver, em 1948, e The New Science of Politics, A Nova Ciência da Política, de Eric Voegelin, em 1952. Juntamente com a obra The Quest for Community, Em Busca da Comunidade, de Robert A. Nisbet, também publicado em 1953, o lançamento do livro The Conservative Mind foi o ápice de uma gradativa resistência aos desvios da modernidade. Como doutrina característica da Idade Moderna, o liberalismo é ao mesmo tempo a raiz e fruto da modernidade. Mais do que um período histórico determinado por eventos específicos, a modernidade pode ser entendida como um processo de libertação das antigas crenças, o que paradoxalmente sujeitou parte da humanidade aos novos dogmas da ideologia. Nesse sentido, é possível compreender os desvios ideológicos da modernidade como um conjunto de paradoxos intelectuais e culturais com desdobramentos políticos e econômicos em que a tentativa de derrubar as muralhas de proteção erigidas pela tradição criou prisões que subjugam pelo arbítrio. Ao negar os aspectos transcendentes da realidade, a busca pelo conhecimento puro e o objetivo pautado exclusivamente na razão levou ao subjetivismo e à negação do reconhecimento de qualquer verdade acerca da natureza humana ou da ordem social. Ao descartar os critérios objetivos da normatividade e romper com os cânones estéticos universais, o moderno ideal da ampliação da criatividade artística e a valorização exacerbada da genialidade individual se transformaram nas raízes da cultura de massa de modelos padronizantes. O empenho pela autonomia total do indivíduo, liberto dos constrangimentos da moral tradicional ou das leis da comunidade, gerou agrupamentos de átomos sociais tutelados pelo gigantesco poder massificante e uniformizante dos estados nacionais. A crença no dogma democrático como garantia de maior igualdade social destruiu inúmeros padrões meritocráticos e nivelou os indivíduos por baixo em condições inferiores às potencialidades humanas, ampliando o controle estatal na sociedade e criando assim não uma classe única de iguais, mas duas classes divididas por um abismo, a dos privilegiados burocratas governamentais e a da pacata multidão amorfa. O anseio por progresso material ilimitado, alimentado pelo espírito da ganância e da avareza, produziu um gigantesco sistema industrial desumanizante e massificante, controlado pela burocracia corporativa e pela regulamentação e tributação estatais, que reprime o pleno desenvolvimento das livres forças empreendedoras. O conservadorismo kirkiano ressalta que as modernas sociedades ideologizadas são assombradas pela ansiedade produzida pela desordem na existência privada e pela desordem na experiência social, que cresce na fraqueza, impotência e frustração, e apesar dessa inquietação nunca poder ser totalmente abolida, só recuará quando estivermos em conformidade com as normas, tendo recuperado assim o propósito da existência do homem. Dentre os aforismos repetidos pelo mago de Mecosta, recordamos a afirmação de Henry Stuart Hughes, 1916 a 1999, de que o conservadorismo é a negação da ideologia. A mentalidade conservadora defendida por Russell Kirk, portanto, não deve ser entendida à luz do logicismo moderno como mera construção intelectual, mas como uma disposição de caráter que nos move a lutar pela restauração e preservação das verdades da natureza humana e da ordem social, legadas pela tradição, e a rejeitar todos os esquemas racionalistas apresentados pelas diferentes concepções ideológicas. Segundo tal perspectiva, a ordem social começa a se desintegrar ou é suplantada por um controle muito diferente quando o costume político e a teoria política são completamente dominados pela ideologia. O entendimento kirkiano do caráter ideológico da modernidade fundamenta-se tanto nas críticas de Edmund Burke aos metafísicos abstratos e aos reformadores fanáticos, como na filosofia de Eric Voegelin, que vê a ideologia como uma existência em rebelião contra Deus e o homem. Na tentativa de definir a natureza desse mal, afirma Kirk: ideologia não significa teoria política ou princípio, embora muitos jornalistas e alguns professores comumente empreguem o termo nesse sentido. Ideologia realmente significa fanatismo político, e mais precisamente a crença de que este mundo pode ser convertido num paraíso terrestre pela ação da lei positiva e do planejamento seguro. O ideólogo comunista, nazista ou de qualquer afiliação sustenta que a natureza humana e a sociedade devem ser aperfeiçoadas por meios mundanos, seculares, embora tais meios impliquem numa violenta revolução social. O ideólogo imanentiza símbolos religiosos e inverte as doutrinas da religião.
O que a religião promete ao fiel, numa esfera além do tempo e do espaço, a ideologia promete a todos na sociedade, exceto aos que forem liquidados no processo. A ideologia é uma fanática doutrina armada que só pode ser confrontada por um poderoso corpo de princípios sadios. Diante de tal problema, Russell Kirk reconhece que a característica decadência cultural e política de nossa época não é o resultado de forças inelutáveis, mas a consequência da desobediência à verdade ética, cujo resultado é a criação de um ambiente de anormalidade. Nas palavras de Kirk, o mal da desagregação normativa corrói a ordem no interior da pessoa e da república. Até reconhecermos a natureza dessa enfermidade, seremos forçados a afundar cada vez mais na desordem da alma e do Estado. O restabelecimento das normas só pode começar quando nós modernos viermos a compreender a maneira pela qual nos afastamos das antigas verdades. A correta apreensão das normas é possível pela revelação divina, pelos costumes do senso comum e pelo discernimento dos profetas, ou seja, pelo modo como são transmitidas por via das forças da tradição, responsáveis pela manutenção da ordem da alma e da comunidade. Ao distorcermos com visões ideológicas as artes da literatura e do estadismo, fomentamos a desagregação normativa, corrompendo a natureza humana e a ordem social, criando assim uma geração de monstros escravizada pela vontade e pelo apetite. No processo de recuperação da normalidade, devemos compreender que a sociedade é iluminada por um complexo simbolismo com vários graus de compactação e diferenciação, que são partes e integrantes da realidade. E por conta disso, nossa tentativa de entendimento da ordem deve ser elaborada a partir do rico conjunto de autorrepresentações da sociedade. O conceito kirkiano de ordem é o arranjo harmonioso entre duas formas distintas e complementares da normatividade, a saber, primeiro, a ordem da alma, denominada ordem moral; segundo, a ordem da comunidade, conhecida como ordem constitucional. Na visão de Kirk, a ordem no campo da moral é a concretização de um corpo de normas transcendentes, de fato uma hierarquia de normas ou padrões que conferem proposta à existência e motiva a conduta. A ordem na sociedade é o arranjo harmonioso de classes e funções que preserva a justiça, obtém o consentimento voluntário à lei e assegura que todos juntos estaremos a salvo. Embora não possa haver liberdade sem ordem, num certo sentido, há sempre um conflito entre os clamores da ordem e os da liberdade. Muitas vezes expressamos esse conflito como a competição entre o desejo da liberdade e o desejo de segurança. O conservador deve assumir, assim, o papel de guardião da ordem, da liberdade e da justiça, lutando pela restauração e pela preservação das normas que informam as verdades acerca da natureza humana e da organização social. No livro The Conservative Mind, Russell Kirk elenca os chamados 6 cânones do pensamento conservador que caracteriza a doutrina e são assim expostos. 1. A crença em uma ordem transcendente ou corpo de leis naturais que rege a sociedade, bem como a consciência. Os problemas políticos, no fundo, são os problemas religiosos e morais. Uma racionalidade limitada, aquilo que Coleridge chamou de compreensão, não pode por si só satisfazer as necessidades humanas. Todo Tory é um realista, diz Keith Feiling, K-E-I-T-H, espaço F-E-I-L-I-N-G. Sabe que existem grandes forças nos céus e na terra que a filosofia humana não pode sondar ou perscrutar. A verdadeira política é a arte de compreender e aplicar a justiça que deve triunfar em uma comunidade de almas. 2. Pendor pela prolífera variedade e mistério da existência humana como algo oposto à uniformidade limitada, ao igualitarismo e aos propósitos utilitários dos sistemas mais radicais. Os conservadores resistem ao que Robert Graves chama de logicismo na sociedade. Esse juízo prévio é chamado de o conservadorismo da satisfação, um senso de que vale a pena viver, e no segundo, Walter Bagehot, a fonte apropriada de um conservadorismo vivaz. 3. Convicção de que a sociedade civilizada requer ordens e classes em oposição à noção de uma sociedade sem classes. Com razão, os conservadores foram chamados muitas vezes de partido da ordem. Caso as distinções naturais entre os homens desapareçam, as oligarquias preencherão o vácuo. A igualdade suprema no julgamento de Deus e a igualdade perante os tribunais de justiça são reconhecidas pelos conservadores, mas a igualdade de condições creem significa igualdade na servidão e no tédio. 4. Certeza de que a propriedade e a liberdade estão intimamente relacionadas. Separei a propriedade da posse privada e o Leviatã se tornará o mestre absoluto. Igualdade econômica sustento não é progresso econômico. 5. Fé no uso consagrado e desconfiança de sofistas, calculistas e economistas que querem reconstruir a sociedade com base em projetos abstratos. O costume, a convenção e os usos consagrados são freios tanto ao impulso anárquico do homem quanto à avidez do inovador por poder. 6. Reconhecimento de que a mudança pode não ser uma reforma salutar. A inovação precipitada pode ser uma voraz conflagração em vez de uma tocha do progresso. A sociedade deve modificar-se visto que a mudança prudente é o meio da preservação, mas o estadista deve levar em conta a providência, e a principal virtude do político, segundo Platão e Edmund Burke, é a prudência. Ao buscar uma renovação do entendimento das ordens moral e social, sugerindo meios adequados para preservar as coisas permanentes na luta contra a ideologia, Russell Kirk elencou no já citado livro A Program for Conservatives uma série de 10 problemas que devem ser enfrentados pelos conservadores, a saber: 1. O problema da mente, ou de como proteger o intelecto da esterilidade e da uniformidade da sociedade de massa. 2.
o problema do coração, ou como ressuscitar as aspirações do espírito e os ditames da consciência numa época em que foi tragada há tanto tempo por horrores. 3. O problema do tédio, ou como nossa sociedade industrializada e padronizada pode oferecer um significado novo para pessoas verdadeiramente humanas. 4. O problema da comunidade, ou como o coletivismo pode ser evitado pela restauração da verdadeira comunidade. 5. O problema da justiça social, ou como evitar que a inveja e a avareza ponham um homem contra seu semelhante. O problema do querer, ou como satisfazer as justas aspirações e repudiar os desejos injustos. 6. 7. O problema da ordem, ou como variedade e complexidade devem ser preservados em nosso meio. 8. O problema do poder, ou como a força posta em nossas mãos pode ser conduzida pela reta razão. 9. O problema da lealdade, ou como ensinar aos homens a amar o país, os antepassados e a posteridade. 10. O problema da tradição, ou como nesses dias em que o turbilhão parece reinar, a continuidade poderá unir geração a geração. Seguindo os ensinamentos de Edmund Burke, o programa conservador apresentado por Russell Kirk reconhece que um Estado sem meios de empreender alguma mudança está sem os meios para se conservar, ao mesmo tempo em que ecoa os seguintes versos de Robert Frost, 1874 a 1963. A maioria das mudanças que queremos ver na vida é devido ao favor e desfavor de verdades. A aceitação de reformas saudáveis como meio de preservação e o reconhecimento de que muitas das aparentes mudanças se dão pela aceitação ou negação de verdades são fatores decisivos para entendermos que o conservadorismo kirkiano não é uma proposta reacionária que se volta contra toda e qualquer alteração na cultura ou na sociedade, nenhuma defesa do status quo. A proposta conservadora de Kirk é um conjunto de conselhos prudenciais que nos alerta para os riscos de desconsiderarmos totalmente os valores e costumes testados e historicamente pela tradição em nome da arrogância racionalista de erigir de uma nova ordem social a partir dos caprichos humanos. A noção de tradição defendida pelo pensamento kirkiano pode ser compreendida melhor pela seguinte definição do literato T.S. Eliot. Tradição não é única, ou mesmo primeiramente a manutenção de tradição não é única, ou mesmo, primeiramente, a manutenção de certas crenças dogmáticas. Essas crenças vieram a ganhar forma vivida no decorrer da formação de uma tradição. De uma forma vívida no decorrer da formação de uma tradição. O que chama de tradição abrange todas aquelas ações usuais, hábitos e costumes que vão do rito religioso mais significativo ao nosso modo convencional de saudar um estranho, que representa os laços de sangue de um mesmo povo que vive no mesmo lugar. Encerra muito do que pode ser chamado de tabu. Tal palavra ser utilizada em nossa época em um sentido exclusivamente depreciativo é para mim uma curiosidade de algum relevo. Tornamos-nos conscientes desses detalhes, ou conscientes de sua importância, geralmente só depois de terem caído em desuso, como tomamos ciência das folhas de uma árvore quando o vento de outono começa a fazê-las cair, quando cada uma delas já perdera a vida. A essência do pensamento de Russell Kirk não pode ser entendida como uma doutrina política, mas acima de tudo como um estilo de vida forjado pela educação e pela cultura, que se expressa numa forma de humanismo cristão sustentado por uma concepção sacramental da realidade, em que fatos e circunstâncias culturais como a moral e as instituições sociais não são acidentes históricos, mas desenvolvimentos necessários da própria natureza humana. Ao sustentar que a convicção não é produzida pela lógica da linguagem, nem pela acumulação dos fatos, e que o verdadeiro conhecimento não é o produto de uma razão metódica, o conservadorismo kirkiano encontra sua plenitude via fundamento humanista na promoção da concepção de imaginação moral e na defesa do ideal clássico de educação liberal. Tendo como pontos de partida a metáfora de Edmund Burke para definir a moderna perda de religiosidade e do senso de cavalheirismo, bem como algumas reflexões de John Henry Newman, de G.K. Chesterton, de Irving Babbitt, de T.S. Eliot e de C.S. Lewis, 1898 e 1963, Russell Kirk define a faculdade da imaginação moral como um poder de percepção ética que atravessa as barreiras da experiência individual e de eventos momentâneos, e aspira à apreensão da ordem corrente na alma e da ordem correta na comunidade política, a informar sobre a dignidade da natureza humana. A imaginação moral se opõe às formas anárquicas e corrompidas de imaginação que dominam o cenário cultural de nossa época, colaborando no processo de desagregação normativa da civilização ocidental. A primeira delas, tal como denominada e analisada por Irving Babbitt, é a imaginação idílica, um tipo anárquico que, na busca pela emancipação dos constrangimentos convencionais, se torna fantástica, isenta de restrições, primitivas, naturalista e utópica, numa total rejeição e revolta contra velhos dogmas, constrangimentos morais convencionais e costumes tradicionais. De uma controversa obra de T.S. Eliot, a ideia de imaginação diabólica foi extraída por Russell Kirk para definir o imaginário corrompido pela perda do conceito do pecado e por uma concepção de natureza humana infinitamente maleável e mutável. A imaginação diabólica entende as normas morais como valores relativos às preferências individuais subjetivas ou à transitoriedade dos diferentes contextos culturais, defendendo a abolição de qualquer norma objetiva.
A base cultural de uma sociedade sadia é dada pela vida familiar, pela religião e pela educação, que deve ser orientada pelo modelo clássico da chamada educação liberal, pois Russell Kirk entende que na falta de convenções sensatas, a ordem civil e social se dissolve. E na falta da variedade da vida e da diversidade das instituições, a normalidade sucumbe à tirania da padronização sem padrões. A decadência dos esquemas pedagógicos vigentes, marcados por concepções ideológicas que se refletem no fanatismo e na mediocridade de professores e alunos, deve ser combatida pela livre adoção de um modelo educacional humanista pautado no ensino dos clássicos da civilização ocidental, comprometido com a sensibilidade artística e preocupado em despertar a busca da sabedoria e a prática da virtude. O caminho para que as novas gerações superem o fanatismo, a trivialidade e a mediocridade de nossa época é a adoção da educação liberal, renovar o contato com os clássicos com o propósito de conservar um corpo sadio de conhecimentos legados pelos gigantes do passado, apreender as verdades eternas sobre a pessoa e a comunidade e romper os grilhões do cativeiro do tempo e do espaço. Só isso nos permitirá ter uma visão mais ampla e entender o que é ser plenamente humano, capacitando-nos a transmitir às gerações vindouras o patrimônio comum de nossa cultura. Russell Kirk ressalta que o objetivo primário de uma educação liberal, então, é o cultivo do intelecto e da imaginação do próprio indivíduo para o bem do próprio indivíduo. Não deve ser esquecido nesta era massificada em que o Estado aspira a ser tudo em tudo, em que a educação genuína é algo além de mero instrumento de política pública. A verdadeira educação deve desenvolver o indivíduo humano, a pessoa, antes de servir ao Estado. O ensino não foi originado pelo moderno Estado-nação. O ensino formal começou, de fato, como uma tentativa de tornar o conhecimento religioso, o senso do transcendente e as verdades morais familiar à geração nascente. Seu propósito não era doutrinar os jovens em civismo, mas sim em ensinar o que é ser um homem genuíno, que vive dentro de uma ordem moral. Na educação liberal, a pessoa tem primazia. Contudo, um sistema de educação liberal também possui um propósito social, ou ao menos um resultado social. Ajuda a prover um corpo de indivíduos que se tornam líderes em muitos níveis da sociedade, em grande ou pequena escala. Ao reunir as principais conferências apresentadas por Russell Kirk na Heritage Foundation, durante as 2 últimas décadas de vida do autor, as coletâneas A Política da Prudência e Redeeming the Time representam o corolário do pensamento cultural e político kirkiano. Os 18 capítulos do presente livro se voltam mais para os aspectos políticos, ao abordar os princípios do conservadorismo, alguns eventos marcantes na luta contra o progressismo, a caracterização da doutrina por algumas obras e personalidades, a diferenciação de 4 formas do impulso conservador e o entendimento do autor sobre os problemas das relações externas, da centralização estatal, da deterioração do sistema de ensino, da proletarização da sociedade e da ideologia do democratismo, ao passo que os 22 capítulos de Redeeming the Time apresentam, por um lado, a questão da renovação da ordem cultural e, por outro, algumas reconsiderações sobre a ordem civil, ao tratar dos temas do secularismo, do multiculturalismo, do ensino das virtudes, da educação liberal, da imaginação moral, da consciência histórica, da lei natural, da justiça, da igualdade, dos direitos humanos e da degradação política e cultural promovida pelo dogma democrático. Ao negar as modernas ideologias, o conservadorismo kirkiano transita entre o particular e o universal, pois, por um lado, reconhece as especificidades culturais e institucionais de cada nação, alertando para os riscos da simples transposição de modelos políticos e econômicos estrangeiros, mas, por outro lado, sabe que existem princípios absolutos transcendentes que devem ser o fundamento último da ordem, da liberdade e da justiça em diferentes contextos históricos. Nessa perspectiva, é tarefa dos conservadores brasileiros aderir ao que há de universal na proposta de Russell Kirk, para a defesa da civilização ocidental contra o processo de desagregação normativa, mas também recuperar nossa rica tradição de conservadorismo, cuja genealogia pode ser encontrada desde os escritos morais e econômicos de José da Silva de Lisboa, de 1756 a 1835, o Visconde de Cairu, até as obras literárias de Ariano Suassuna, passando, entre outras, pelas contribuições de Paulino José Soares de Souza, 1807 a 1866, o Visconde de Uruguai, José Antônio Pimenta Bueno, 1803 a 1878, o Marquês de São Vicente, José de Alencar, 1829 a 1877, Joaquim Nabuco, 1849 a 1910, Gustavo Corsão, de 1896 a 1978, Gilberto Freire, 1900 até 1987, João Camilo de Oliveira Torres, 1915 a 1973, José Pedro Galvão de Souza, 1912 a 1992 e Dom Lourenço de Almeida Prado, OSB, 1911 a 2009. Em uma carta datada de 31 de julho de 1952 e enviada de St. Andrews para o editor Henry Regnery, acompanhando o manuscrito do livro The Conservatives Wrote, Account of Conservative Ideas from Burke to Santayana, A Diáspora dos Conservadores, uma análise das ideias conservadoras de Burke a Santayana, que viria a se tornar o clássico The Conservative Mind. Russell Kirk descrevia a obra com as seguintes palavras: é minha contribuição ao nosso esforço de conservar a tradição espiritual, intelectual e política da civilização. E se temos de resgatar a mentalidade moderna, devemos de fazê-lo logo. Desde o lançamento de The Conservative Mind, em 1953, até a publicação de The Politics of Prudence,
Jurisprudence. Em 1993, a espada da imaginação do Cavaleiro da Verdade foi erguida na mesma luta pelas coisas permanentes, contra o dragão da ideologia, que, alimentado pelos metafísicos abstratos e pelos reformadores fanáticos, se contrapõe à democracia dos mortos, transformando a modernidade em uma terra desolada. Por defender a restauração das normas que transcendem a lógica da linguagem e a acumulação dos fatos, o Mago de Mecossa foi coerente no conflito literário travado em quase meio século, defendendo ao longo de todo esse período os mesmos fundamentos descobertos, inicialmente nos escritos de Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, John Henry Newman, Paul Elmer More, e Irving Babbitt, acrescentando posteriormente a sabedoria das reflexões de T.S. Eliot, Eric Voegelin e Christopher Dawson, 1889 a 1970, entre outros. Assim como uma sinfonia composta por diversos movimentos adornados com complexa variedade melódica e rítmica, executada por diferentes instrumentos cujo tema principal é harmonizado, no entanto, por um baixo contínuo, o conjunto da obra de Russell Kirk caracteriza-se pelo exame atento de temas distintos, sempre mantendo, todavia, a unidade na defesa intransigente da verdade normativa, apreendida pela grande tradição. Tal defesa das coisas permanentes se baseia na crença de que o verdadeiro pensamento político transcende, aliás, as instituições particulares, e o período em que foi elaborado, devendo por isso ser transmitido para as gerações vindouras. Em um discurso pronunciado na Convenção Nacional de 1954 da Fraternidade Feminina Chi Omega CHI, espaço OMEGA, Russell Kirk afirmou: o conservador esclarecido não acredita que o fim ou propósito da vida seja a competição, o sucesso, o prazer, a longevidade, o poder ou as posses. Acredita ao contrário que o propósito da vida é o amor. Sabe que a sociedade justa e ordenada é aquela em que o amor nos governa, tanto quanto o amor pode nos reger neste mundo de dores. E sabe que a sociedade anárquica ou tirânica é aquela em que o amor está corrompido. Apreendeu que o amor é a fonte de todo ser e que o próprio inferno é ordenado pelo amor. Compreende que a morte, quando findar a parte que nos couber, é a recompensa do amor. Percebe que a verdade de que a maior felicidade já dada ao homem é privilégio de ser feliz na hora da morte. Não tem intenção de converter esta nossa sociedade humana em uma máquina eficiente para operadores de máquina eficientes, dominados por mecânicos-chefe. Os homens vêm a este mundo, conclui, para lutar, para sofrer, para combater o mal que está no próximo e neles mesmos, e para ansiar pelo triunfo do amor. Vêm ao mundo para viver como homens e para morrer como homens. Buscam preservar a sociedade que permite aos homens atingir a própria humanidade e não aquela que os mantém presos aos laços da infância perpétua. Com Dante, ergue os olhos para além deste lamaçal deste mundo de górgonas e quimeras, em direção à luz que oferece seu amor para esta terra e para todas as estrelas. Após 20 anos do lançamento da edição original em inglês, os leitores de língua portuguesa têm à disposição uma edição brasileira da Política da Prudência, graças aos esforços de abertura cultural promovidos pela editora E-Realizações. Agradeço ao leitor Edson Manuel de Oliveira Filho pelo convite para escrever o presente estudo introdutório. Aproveito a oportunidade para expressar aqui a minha gratidão aos saudosos professores Og Francisco Leme, 1922 e 2004, e Ubiratã Borges de Macedo, 1937 e 2007, meus grandes mentores, cuja amizade e a orientação nos estudos por mais de 10 anos colaboraram profundamente para a minha formação intelectual, despertando em mim o amor pela ordem, pela liberdade e pela justiça. Agradeço também o grande apoio dado por Annette Y. Kirk, desde 2008, a minha pesquisa sobre o pensamento de seu marido, ao partilhar valiosas informações e relatos familiares, sugerir leituras, apresentar pesquisadores e franquear o acesso aos arquivos e à biblioteca do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, além de ter dedicado uma parcela significativa de seu tempo para debater comigo, em diversas oportunidades, os capítulos da obra e o conteúdo do presente estudo introdutório, ajudando-me a entender melhor o contexto de certas ideias de Russell Kirk. Finalmente agradeço a Márcia Xavier de Brito pela gentileza de ter lido meu texto, debatido certos pontos e dado algumas sugestões. Acredito que essa edição crítica do livro A Política da Prudência permitirá ao público brasileiro ter uma compreensão mais ampla tanto do pensamento do Russell Kirk como do conservadorismo. Alex Catarino, vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, CIEP, pessoal. Editor e assistente do periódico COMMUNIO, Revista Internacional de Teologia e Cultura, gerente editorial do periódico Mises, Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia e pesquisador do Russell Kirk Center for Cultural Renewal. Cursou a Faculdade de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e fez estudos nas áreas de História, Literatura, Filosofia, Teologia, Economia e Ciência Política em diferentes instituições no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, Argentina, Colômbia e Uruguai. É coautor das obras Ensaios sobre Liberdade e Prosperidade, na UNA Editoria 2001, edição
dicionário de filosofia política na editora Unicinos 2010, além de autor de artigos em diferentes periódicos acadêmicos e do estudo introdutório A Vida e a Imaginação de Russell Kirk, para a edição brasileira do livro A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX, Realizações 2011, de Russell Kirk. Introdução: Russell Kirk e o Coração Conservador, Mark C. Henry. É um lugar comum dizer que a característica que define aquela forma literária particularmente moderna, o romance, é a preocupação com a revelação da vida interior do homem comum. Daí o uso frequente desde o início da história do gênero literário romance do artifício de diários ou cartas, por exemplo no Clarissa, de Samuel Richardson, 1689 a 1761, ou no Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, 1660 a 1731, culminando por fim no estilo de Fluxo de Consciência, de James Joyce, 1882 a 1941. Esse foco interior da atenção apresenta-se em contraste com a preocupação clássica do épico com os feitos externos do homem extraordinário. A psique moderna anseia por identificar-se com um protagonista e, acanhada, evita o julgamento implícito contra o prosaico que é expresso por meio da vida exemplar do herói. O self moderno busca ter os gestos complacentes do sentimentalismo confirmados como naturais e mesmo louváveis, e espera que até a virtude burguesa seja revelada como uma inautenticidade hipócrita. No seu ânimo crítico, o self-moderno busca vasculhar por debaixo dos feitos públicos das figuras heróicas convencionais para descobrir aí um homem privado real, demasiado humano. Dessa maneira, o self-moderno reencontra a confiança na própria mediocridade e nas falhas morais. A biografia detalhada e reveladora é um deleite especial para os modernos. No livro The Sword of Imagination, A Espada da Imaginação, uma autobiografia e a sua última obra, o finado Russell Kirk, 1918 a 1994, conclui uma vida inteira de moderação das paixões e dos interesses desregrados dos homens modernos. Nesse livro, o leitor que busca a revelação confessional e a introspecção melancólica é rapidamente desconcertado à medida que o decano do movimento intelectual conservador nos Estados Unidos narra uma vida de muitos incidentes, tanto públicos quanto privados, uma vida com a chama de conflito literário. E ainda de maneira como foi escrita, permanece uma vida na qual a figura de Kirk fica a certa distância, um pouco além do nosso alcance em sua equanimidade decorosa. É uma vida de reserva formal de correção em meio à felicidade doméstica, e é uma vida que termina em silenciosa gratidão pelas graças reconhecidas como imerecidas. As memórias de Kirk correspondem tão pouco à nossa moderna expectativa dessa forma literária que ficamos perplexos. Por que se dar ao trabalho de escrever um livro de memórias e então esconder o próprio autêntico self por detrás de uma máscara de trivialidades piedosas do século XVIII? O mais extraordinário é que o leitor moderno fica desconcertado com a decisão de Russell Kirk de escrever as memórias em terceira pessoa, frustrando assim definitivamente a ânsia pela autorrevelação característica do romance. Por certo, já podemos ouvir uma objeção irritada. Isso é simplesmente impossível, é uma afetação que vai longe demais. Para alguns críticos, essa última escolha estilística constitui uma espécie de prova que poderia descartar Kirk como alguém que não era de fato um pensador, mas tão somente um maneirista que praticou uma forma elaborada de pomposo cacuete Tory. O estilo da prosa de Kirk, as frases tortuosas, as referências não atribuídas a John Bunyan, 1628 a 1688, o uso promíscuo de aforismos e epigramas, pessoal. O desinteresse pelos detalhes, a confiança pura e despreocupada nas afirmações históricas e teóricas é certamente uma provocação para a mentalidade acadêmica e contemporânea. Sua prosa adornada é com frequência uma pedra de tropeço até mesmo para aqueles que se aproximam dos escritos de Russell Kirk com boa vontade. Contudo, em vez de descartar a mensagem por causa do meio, talvez fosse mais sábio considerar o estilo provocador de Kirk sob outra luz como um convite ao questionamento. Resta resolver o maior problema de Kirk, passadas quase 2 décadas de sua morte, o problema da categorização. Qual exatamente foi a natureza de seu projeto? Que tipo de pensador e de escritor foi Kirk? The Conservative Mind, a mentalidade conservadora, a grande realização de Kirk, e o livro que deu o próprio nome ao movimento conservador norte-americano moderno é, em certo nível, uma obra de pesquisa histórica. Como pretende ser uma história de teorias políticas normativas, uma dimensão normativa não pode ser ignorada. Ao examinarmos o resto do grande corpo da obra de Kirk, encontramos os costumeiros ensaios, reminiscências, críticas literárias históricas, locais e universais, esboços de personagens históricas, até mesmo contos e romances de fantasmas e um livro-texto de economia. E no presente livro, uma coleção de palestras, todas exceto uma, proferidas pela primeira vez em Washington, D.C., na Heritage Foundation, uma das principais instituições de pesquisa em políticas públicas do país. Com poucas variações, o estilo é sempre o mesmo. O que Kirk tentou produzir por meio de sua escrita idiosincrática, ao que respondia, em que sentido poderiam seus escritos constituir uma resposta? Mesmo que nos restringamos aos estudos mais acadêmicos de Kirk, devemos considerar The Conservative Mind uma obra de teoria política?
É um questionamento. Caso a resposta seja afirmativa, então se trata de teoria política de um tipo excêntrico. O livro começa com uma condensação do pensamento conservador em 6 cânones. No entanto, parece ter sido ajuntados sem nenhum nexo lógico, e nenhum deles tem mais do que uma relação indireta com formas e instituições políticas. Os cânones não apresentam a claridade redutiva dos termos pelos quais poderíamos considerar o desenvolvimento, por exemplo, do liberalismo, representação parlamentar, proteção de direitos individuais, precedência da propriedade privada, etc. À medida que Kirk avança na narrativa, fica mesmo evidente que várias das suas mentes conservadoras violam um ou outro desses cânones. Devemos então considerar The Conservative Mind uma obra de história intelectual? Novamente, o livro seria uma contribuição muito estranha a esse ramo do conhecimento. Kirk não se preocupa absolutamente em demonstrar as cadeias de influências intelectuais, ficando satisfeito em aduzir algo como uma semelhança familiar entre os pensadores por ele examinados. O trabalho negativo de cuidadosa discriminação, tão necessário na história intelectual, aparece apenas esporadicamente. As particularidades das circunstâncias históricas tendem a se esvanecer, ao passo que Kirk monta um arquétipo conservador nesse prolongado ensaio em definição. Em vez de teórico político ou historiador das ideias, Russell Kirk considerava-se um homem de letras, chegando a ter esse título inscrito em sua lápide no cemitério da paróquia católica de St. Michael, em Ramos, Michigan. E é um termo que quase desapareceu do uso corrente, visto que agora existe uma indústria caseira de jornalistas lamentando o esvaziamento do nosso estoque de intelectuais públicos. O homem de letras está tão distante de nossa experiência contemporânea que mal podemos conjurar qualquer imagem desse tipo de pessoa. O homem de letras é um escritor, mas que tipo de escritor? Em sua imprecisão e deliberado arcaísmo, o termo parece meramente servir para manter Kirk a alguma distância. Contudo, também nos convida a penetrar mais fundo na questão de como Kirk concebia a própria obra, e como nós também podemos entendê-la. O lugar para começar é The Conservative Mind, publicado pela primeira vez há mais de meio século. Acho que eu vou parar por aqui, pessoal. Parei na página 62. Na próxima leitura, no próximo vídeo aí, eu vou tentar chegar pelo menos até a página 100, tá ok? É isso aí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima, falou!